Oi pessoal, como é que vocês estão? De volta aqui a nossa aula de estática de fluidos e o tema de hoje é empuxo. Empuxo é uma força que atua sobre os objetos que são parcialmente ou completamente imersos em fluidos, como o ar e a água. Mas vamos contar um pouquinho de historinha. Essa força foi explicada por Arquimedes, um matemático e engenheiro grego que foi incumbido por um rei de mostrar se a sua coroa era de ouro maciço ou se havia impurezas misturadas nela. Enquanto ele tomava banho em uma banheira, ele reparou que a água saía da banheira à medida que ele entrava e que seu corpo estava sujeito a uma espécie de força. A partir daí, ele pôde desenvolver a sua ideia sobre o empuxo e enunciar que todo o corpo mergulhado em um fluido sofre a ação de uma força vertical e para cima que corresponde ao volume de líquido deslocado pelo corpo. Complicou, né? Vamos lá. O empuxo é uma grandeza vetorial, que é medida em newtons, tá? Que aponta sempre na mesma direção e no sentido oposto ao peso desse corpo imerso. Então, vamos imaginar que nós tenhamos um corpo e que nós vamos submergir ele em um determinado fluido. Quando nós colocamos ele dentro do fluido, irão haver forças laterais que o líquido faz sobre esse cubo e essas forças se cancelam para a par. Mas também existem forças verticais que são exercidas sobre esse cubo. Ocorre que a primeira força ela aumenta com a profundidade. Então, as forças exercidas pelo fluido na parte de cima são menores que as forças exercidas pelo fluido na parte de baixo desse objeto, uma vez que a pressão lá embaixo desse recipiente é maior que a pressão lá em cima. Ora, como eu falei, o empuxo é uma grandeza vetorial, então o que é que vai acontecer nesse caso com a soma vetorial? Vai haver uma resultante para cima. E qual é o nome disso? Empuxo. Como é que a gente determina o empuxo? Bom, vamos lá. Assim que um objeto ele é mergulhado em um fluido, ele vai começar a deslocá-lo. Então o empuxo corresponde, ou seja, o empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado por esse objeto. Então a gente pode representar dessa maneira. O empuxo é igual ao peso do volume de líquido deslocado por esse objeto. Bom, sabemos que peso é massa vezes a gravidade. Então o empuxo é igual a massa deslocada vezes a gravidade. Sabemos também que densidade, ou massa específica, é o quociente entre a massa e o volume. Reordenando essa equação, nós temos então que a massa deslocada é igual a massa específica vezes o volume deslocado. Substituindo esta equação aqui, nós chegamos à expressão matemática do empuxo. Empuxo é o produto da massa específica vezes o volume de líquido deslocado multiplicada pela aceleração da gravidade. Ok? Agora, fica atento. O volume de líquido deslocado, ele corresponde exatamente ao volume que está imerso dentro do líquido. Existem objetos que estão parcialmente ou totalmente imersos em um fluido, como eu falei no começo da nossa aula. Bom, diante disto, nós podemos agora imaginar que o empuxo causa flutuação. Quais são os casos de flutuação? Bom, imagine que nós vamos imergir um objeto em um fluido e vamos comparar a densidade desses dois, ou seja, a densidade do corpo e a densidade do líquido. Se a densidade do corpo ela for menor do que a densidade do líquido, a tendência deste corpo é subir.
como é o caso de uma gotícula de ar dentro de um líquido, aqui expressa hipoteticamente. Se nós colocarmos essa gota, esse ar, dentro do líquido, ele tende a subir, e para que nós evitássemos essa força vertical para cima, o empuxo, nós poderíamos colocar aqui uma cordinha. Ora, se a densidade do corpo ela é maior do que a densidade do líquido, eu teria uma resultante de forças apontando para baixo. Ele iria afundar, como é o caso da gente colocar aqui uma esfera de ferro. A minha resultante é para baixo. Para evitar que isso acontecesse, nós poderíamos prender essa esfera de ferro aqui no teto. O terceiro caso é o caso onde tanto a densidade do corpo como a densidade do líquido são iguais. Nós teríamos o corpo em repouso, como é essa expressão. Agora fica atento, se liga. Se esses três corpos estão totalmente imersos no mesmo fluido e esses três corpos têm o mesmo volume, isso implica dizer o quê? Que eles terão o mesmo empuxo. Por quê? Porque a densidade do líquido é igual. O volume imerso desses corpos é igual. E a gravidade é igual. Então o empuxo é igual para os três. Tá ok? Bom, você já deve ter percebido que alguns corpos parecem ser mais leves do que realmente são se colocados dentro da água, não é verdade? Isso acontece porque quando imersos, além do peso, temos o empuxo atuando. Se nós fizermos a diferença entre essas duas forças, ou seja, a diferença algébrica entre peso e empuxo, chegamos a uma coisa conhecida como peso aparente. Por esse esquema representado, é possível perceber como é que funciona o equilíbrio de flutuação. Parecido com o que nós vimos anteriormente, mas agora abordando a diferença entre o peso do objeto e o empuxo do objeto. Ou seja, analisando o peso aparente. Bom, se o peso do corpo ele for maior do que o empuxo exercido pelo fluido, eu teria uma resultante, ou seja, a diferença entre peso e empuxo me dá um resultante para baixo. Então ele vai afundar, obviamente. Se o peso do corpo for igual ao empuxo exercido pelo fluido, o objeto tende a permanecer em equilíbrio. Aqui tem uma analogia muito boa que é do submarino. É exatamente isto que acontece. Nós conseguimos emergir e submergir comparando o peso aparente deste corpo. Por fim, se o peso do corpo for menor que o empuxo exercido, eu teria uma resultante de forças apontando para cima, significando dizer que o objeto flutuará até a superfície do fluido. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham entendido. Nos vemos na nossa próxima aula. Um abraço, até lá!